Olá, começa agora o Pauta Pública 106. Eu sou a Andréa Dipp, estou aqui na condução dos microfones com a minha parceira Clarissa Levi. Oi, Clary. Oi, Dipp. Oi, ouvintes. Nossa, esse ano já tá correndo, a gente já tá aqui na segunda semana de fevereiro, na beirinha do carnaval. E justamente nesse pré-carnaval a gente queria falar aqui do pauta de um desses assuntos que vai e volta, porque faz parte dessas perguntas enormes que seguem sem resposta. Recentemente, a gente teve algumas movimentações nas investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do Anderson Gomes, que foram mortos a tiros em março de 2018. Umas semanas atrás, o então ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, tinha declarado que o assassinato da Marielle seria solucionado em breve. Pouco tempo depois disso, surgiu a informação de que o ex-policial Rony Lessa, executor confesso do crime e preso desde 2019, tinha aceitado finalmente fazer um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Em seguida, o Intercept publicou, em 24 de fevereiro, que o Lessa teria apontado Domingos Brazão como o mandante da morte de Marielle. Vale ressaltar que essa informação aí ainda não foi homologada pelo Supremo Tribunal de Justiça. O Domingos Brazão é o atual conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e já tinha sido citado numa denúncia de 2019 pela Procuradora-Geral da República, na época, a Raquel Dodge. Como tudo ainda está muito em aberto, esse é um caso que segue com uma série de perguntas sem resposta, mas uma coisa é certa. Esse assassinato, como tantos outros nos últimos anos, apontam que talvez a gente ainda não conheça exatamente a força e a extensão do poder paralelo que atravessa as mais diversas esferas da política. Nós já conversamos aqui sobre esse assunto algumas vezes, mas hoje a gente vai trazer um jornalista que se aprofundou no surgimento e nas formas de atuação das milícias. A gente está falando do Rafael Soares, autor de Milicianos, como agentes formados para combater o crime passaram a matar a serviço dele, em que ele apresenta um panorama detalhado e chocante das relações entre agentes da lei e criminalidade. O Rafael cobre segurança pública e direitos humanos há mais de uma década no Rio de Janeiro, foi vencedor de diversos prêmios e também criou e apresentou o excelente podcast Pistoleiros. A gente já vai para esse papo, mas antes aqueles recados rápidos, mas sempre importantes. Oi, agora você vai poder ouvir as colunas da Agência Pública. Entre tecnologia e democracia. Era um crime anunciado. Colunas em áudio, nas vozes de quem as escreve. É, a economia e a saúde, estúpido. Todas as semanas, cada colunista vai ler, aqui pra você, o seu próprio texto. São análises diferentes, mas sempre baseadas em fatos. Quem mesmo está lutando contra a desinformação? Nas terças-feiras, a Natália Viana traz sua coluna sobre as turbulências que põem em relação política e tecnologia. Nas quartas-feiras, vem o Rubens Valente com suas reflexões sobre um Brasil tomado por disputas. Às sextas, é a Giovana Girardi, que traz os desafios de um mundo sob colapso climático. E aos sábados, a Marina Amaral faz seu comentário sobre o que foi destaque no debate social e político da semana. Boa escuta! Agora, se você ainda não segue ou assina o Pauta nos tocadores, aproveita e faz isso já, porque esse ano agitado só está começando e a gente está de ouvidos colados em tudo que for relevante. Com certeza você não vai querer perder. Nós estamos no Spotify, na Deezer, na Apple e onde mais você nos procurar. No Spotify e na Apple, dar aquelas 5 estrelas é sempre muito bom para a nossa visibilidade. Vale lembrar que esse programa existe graças ao apoio das nossas aliadas e aliados que recebem esse programa já na quinta. Se você quiser saber mais como apoiar o nosso trabalho, acesse aliados.apublica.org que está tudo explicadinho lá. Recados dados, bora para a pauta. Rafael, obrigada por aceitar nosso convite. Opa, eu que agradeço o convite, eu, adoro o trabalho da Pública, sou leitor, sou ouvinte do podcast, então para mim é uma honra. Obrigado. Rafael, o assassinato da Marielle Franco, e do Anderson Gomes tem tido desdobramentos nas últimas semanas, com a delação do Rony Lessa sobre o Domingos Brazão e agora também com essa descoberta de que a BIM Paralela monitorou informações sobre o delegado que cuidava do caso na época, que depois foi afastado. Como essas novas revelações se conectam ainda mais com as milícias do Rio de Janeiro? É sempre importante lembrar o quão complicadas e cheios de idas e vindas foram as investigações do caso Marielle. Porque, esse é um caso que teve uma visibilidade enorme, teve uma repercussão enorme e
por outro lado, não teve uma investigação enfim, teve a celeridade e a diligência que se esperaria de um caso como esse. Então, o que a gente tem agora é um trabalho muito mais difícil para se chegar ao mandante do que se teria há 3, 4 anos atrás, quando, enfim, era possível você conseguir trabalhar com provas mais diversas. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, a Polícia Federal sabe que tinha um celular dentro do carro do Lessa, o carro em que estava o sargento da PM1 Lessa e o Elcio de Queiroz, né, o caso usado pelos executores. Só que eles nunca conseguiram descobrir o número desse celular e hoje, mesmo se eles descobrissem, não seria possível quebrar o sigilo porque já passaram 5 anos a partir do crime. Então esse aparelho, enfim, vai deixar para frente um mistério sobre com quem esses executores falaram e como eles se comunicaram no dia. Isso já se perdeu. Então, o que eu quero dizer é que nesse ponto da investigação, a gente está num ponto muito crítico e muito delicado, que qualquer erro pode comprometer o resultado da investigação mais para frente. Hoje, a Polícia Federal, que enfim já coordena a investigação há um ano, chegou num ponto de depender basicamente de provas testemunhais, que são provas, enfim, mais frágeis, mais complicadas, provas que precisam ser harmonizadas e corroboradas com outras provas. E por isso a investigação chegou ali naquela encruzilhada em que você precisa que os executores falem. O Elcio fez um acordo de delação premiada e falou. O trunfo que a Polícia Federal teve com o Elcio para convencer ele a falar foi justamente o sigilo. Para garantir a segurança da família, para garantir que nada vazaria e ele não receberia ameaças, né, de qualquer parte, seja dos executores, seja do próprio Lessa, que na época ainda não tinha negociação de delação com ele. Então, assim, e essa foi uma delação bem sucedida, em que foi tudo feito com sigilo e se pôde corroborar e harmonizar as provas que ele entregou e, de fato, a versão que ele passou faz sentido quando harmonizada com as outras provas. Então, hoje, infelizmente, a Polícia Federal perde esse trunfo com o Lessa, a partir do momento em que as negociações para delação vazam. Por isso eu, Rafael, né, tenho muitas reservas de falar sobre a investigação agora e os próximos passos dessa investigação a partir de agora, porque até, enfim, primeiro, por um motivo muito egoísta de curiosidade pessoal. Eu quero saber quem matou a Marielle, quero saber quem é o mandante, então eu espero realmente que a investigação avance contra isso. E no segundo ponto, pelos parentes e familiares das vítimas, né? Eles também merecem saber. Então eu acho que a gente está num momento muito crucial das investigações, em que, de fato, o Lessa já está conversando com a Polícia Federal há alguns meses, então existe a possibilidade, sim, dessa delação ser fechada, apesar de que agora a gente está ali no momento complicado, de não se sabe como um fato de vazamento vai repercutir no próprio Lessa, né? O fato dessa delação ter vazado, se ele vai voltar atrás, senão isso é um assunto para mais para frente. Mas o que eu acho que o caso Marielle mostra cada vez mais é como a gente estava no escuro no Rio de Janeiro. O caso Marielle abriu, de fato, um buraco no submundo do Rio. E esse buraco ele foi tapado ao longo de mais de uma década por conta de impunidade e corrupção policial. Rafael, no seu livro e também na cobertura que você faz já há muito tempo aí no Rio, você traz vários detalhes sobre a trajetória e os convívios, digamos assim, do Rony Lessa, né, apontado como executor do assassinato da Marielle. Eu lembro da apuração que você fez sobre aquela patrulha específica da PM onde o Lessa trabalhou por anos. E aí eu queria te pedir para contar aqui para quem está nos ouvindo o que você investigou da história do Lessa e o que você destaca no contexto aí que cerca esse policial. A história da Patamo 500, né, que é a patrulha em que conviveram lá no final dos anos 90 o sargento Rony Lessa, né, apontado como executor da Marielle, e o atualmente, né, tenente-coronel Cláudio Oliveira, que é o assassino, né, condenado da juíza Patrícia Scioli. Quando eu descobri isso, né, esse fato, fazendo uma pesquisa histórica sobre a carreira do Lessa, foi justamente o momento em que eu decidi escrever o livro, que eu decidi escrever o Milicianos. Na época era 2020 e eu estava justamente
depois da prisão do Lessa e naquele caldo, enfim, eu tinha descoberto na época que o Lessa tinha feito buscas sobre mim, que essas buscas na internet, enfim, que foi o que levou a polícia até ele, né? E acabou levando a prisão dele pelo caso Marielle. E ter descoberto que essas buscas tinham a ver com a minha cobertura sobre violência policial me impressionaram de alguma forma e me fizeram tentar entender quem era esse personagem. Principalmente porque o Lessa não era um cara desconhecido na Polícia do Rio, né? Apesar de ser um cara desconhecido do grande público, né? Até a prisão do caso Marielle, eu que cubro Polícia Militar há 12 anos, eu já tinha ouvido muito falar do Rony Lessa, mas eu sempre tinha ouvido falar do Lessa como um grande herói da PM. Cara que, enfim, nessa mitologia policial aqui do Rio, era tratado como um Robocop, um herói, um cara que já tinha salvado muitos companheiros, que progredia em favela como ninguém e tal. E aí isso me motivou a tentar entender quem era esse cara e com base em que essa carreira tinha sido construída. E aí, em 2020, eu comecei a fazer um trabalho de procurar os rastros documentais que o Lessa deixou na Polícia Militar. Comecei a desarquivar processos, pegar documentos antigos no batalhão, pedir por lei de acesso vários documentos antigos da PM da década de 90 para tentar refazer essa carreira do Lessa. E aí, quando eu tive acesso a isso, eu cheguei a duas conclusões. Uma, o Lessa, de fato, teve uma carreira impressionante na PM do Rio. Ele sai de soldado para sargento, né, do estágio inicial para o topo da carreira policial em pouco mais de um ano, quase 2 anos. Um recorde absoluto, um cara que teve uma carreira absurda. E a ficha funcional do Lessa, se você pegar a ficha funcional dele na PM, é uma ficha imaculada. O cara tem elogio praticamente todo mês, ganha bonificação financeira, ganhava na época que a gente chamava de gratificação faroeste, que era a premiação por bravura da Polícia Militar, né? Policiais que, enfim, eram promovidos porque tinham participado de operações com feitos extraordinários para a Polícia Militar, e por isso a polícia considerava que ele merecia uma bonificação financeira, uma promoção. O Lessa ganhou essa promoção 2 vezes no mesmo ano. E elogios e moções de políticos, enfim, foi um cara que ao longo da carreira, se você pegar pela ficha funcional, foi um policial de carreira imaculada. Só que quando eu ia colocar um pente fino nessas ocorrências que geraram esses elogios, todas elas eram ocorrências que tinham algum tipo de indício ou suspeita de violação de direitos humanos. Eram casos com suspeita de execução, com suspeita de tortura, execução sumária de traficantes. Tem um caso, inclusive, que eu conto no livro, que é um caso que ficou famoso no final dos anos 90, o caso do Binho. Eu abro o livro contando essa história justamente quando ele integrava essa Patamo. E aí eu comecei a perceber, vendo essa história do Lessa, que ele não era o único policial que eu conhecia a história que teve uma carreira assim. Que, na verdade, eu conhecia vários exemplos e que, basicamente, isso era uma regra na maior parte das apurações que eu fazia, inclusive dentro da Patamo. O Cláudio Oliveira teve uma carreira assim também, e foi daí que partiu a ideia de escrever, enfim, aumentar essa pesquisa e escrever um livro sobre essa relação entre polícia e crime, mas não só a relação entre polícia e crime. Também mostrando como uma política de segurança que aposta no confronto, né, como estratégia de combate ao crime, é uma política que não só acaba levando policiais para o crime, como incentiva que esses policiais acabem trocando a farda para ser membros de organizações criminosas. Enfim, no livro eu amplio esse escopo, né, para o jogo do bicho, para contravenção, tráfico de armas, para tráfico de drogas e, finalmente, para as milícias. Rafael, você traz no livro a história de vários policiais, né, como você estava contando, né, que embarcam no mundo do crime. Então, além do Rony Lessa, você também fala do Adriano da Nóbrega, né? E eu acho que as milícias também chamam a atenção, não só pelas conexões, né, entre polícia e crime, mas também com políticos, né? E aí eu queria te perguntar se as milícias foram de fato beneficiadas durante o governo Bolsonaro de alguma maneira, e se algo mudou desde o governo Lula ou se não. Para responder de forma simples, eu acho que a política armamentista do governo Bolsonaro beneficiou não só as milícias, mas também as milícias, mas, enfim, grupos criminosos organizados que têm como base da sua exploração financeira o domínio armado de território.
Então, isso, enfim, já é documentado. Eu já fiz, ao longo dos últimos 2 anos, 3 anos, eu venho fazendo reportagens para o Globo, né, jornal onde eu trabalho sobre isso. E, enfim, fica claro, eu já consegui encontrar diversos casos de milicianos que viraram CACs para ter acesso a armas. Tem casos, inclusive, famosos em várias milícias do Rio. Não dá para dizer mais que são casos pontuais. Isso é uma prática que se popularizou ao longo do governo Bolsonaro e, enfim, com o fim do governo Bolsonaro e a entrada do governo Lula e a mudança, né, dessa política armamentista, isso de alguma forma foi controlado, apesar de que essas armas ainda estão por aí, né? As armas que foram despejadas no mercado ilegal e que acabaram no mercado ilegal, isso a gente já sabe, já é bem documentado, inclusive, pela academia, pelo pessoal do Instituto Sou da Paz e várias matérias que a imprensa fez. Esse é um grande desafio, né, do governo Lula, que é justamente rastrear o que aconteceu com essas armas que entraram no mercado. Esse é um ponto. Agora, um outro ponto que eu acho importante a gente, especificamente sobre as milícias no Rio, que eu acho importante de comentar enfim, eu tentei focar muito no livro. As milícias são o último capítulo, o maior capítulo do livro, e o meu objetivo, principalmente em tentar mostrar isso nesse contexto, né, da relação entre policiais e crime, é tentar mostrar como o Estado, e eu digo Estado com E maiúsculo, né, foi fundamental não só na criação, como na expansão das milícias, e também foi fundamental para que esses grupos criminosos conseguissem se expandir e estabelecer pelo Estado. Mas no Rio, o que aconteceu a partir, principalmente, do ano de 2014, 2015, que no livro eu chamo da segunda fase, né, de expansão da milícia. A primeira fase é a fase que começa nos anos 90 e vai até 2014, que eu chamo de fase eminentemente policial, né, de fundação da milícia e de estabelecimento das bases territoriais e de exploração econômica que, enfim, existem até hoje. Mas esse segundo momento, que é o momento de expansão, né, a segunda fase, que é a fase em que elas saem dos territórios. Inicialmente, as milícias tinham muita ligação com o local onde os policiais viviam. Então, você tinha a milícia de Rio das Pedras, a milícia de Curicica, a milícia de Campo Grande, todas essas na zona oeste do Rio. A partir de 2014, essa matriz muda por conta da entrada de ex-traficantes na organização e as milícias passam a mimetizar algumas características de facções do tráfico, entre elas a de expansão territorial. E nesse momento de expansão territorial, né, quando a gente pensa que, olha, agora os chefes das milícias não são mais policiais, são ex-traficantes, como se o Estado não tivesse mais responsabilidade sobre aquele processo. Nesse momento, o Estado e as polícias foram fundamentais para que as milícias se expandissem pelo Rio de Janeiro, saíssem da Zona Oeste e dominassem a Baixada Fluminense. A Polícia Militar fez, de fato, operações em favelas dominadas pelo tráfico para que a milícia se estabelecesse, invadisse e conseguisse se estabelecer posteriormente. Isso está documentado, tem escutas, enfim, isso está tudo no último capítulo do livro. Também não é algo pontual. Isso aconteceu mais de uma vez em mais de uma localidade, em mais de um homicídio. Então, assim, a Polícia Militar ela foi também protagonista nesse processo de expansão das milícias pelo Rio. E também, além de ser ativamente relevante nesse processo, é impressionante como o Estado do Rio, ao longo das últimas 2 décadas, né, principalmente após a CPI das milícias, de 2008, em que as milícias se tornaram a maior novidade na segurança pública do Rio e, enfim, principalmente passou a fazer parte do debate público sobre segurança aqui no Rio, mesmo assim, isso não gerou uma resposta a contento administrativa do Estado. O que eu quero dizer é que a gente, mesmo que a discussão pública em períodos eleitorais, que entrevistas de políticos ao longo desse período, e eu não estou falando de um governador, estou falando de uma série de governadores com matizes ideológicas um pouco diferentes, e mesmo assim a aposta no mesmo tipo de política de segurança que ignorava a existência desses grupos. E ignorava também planos que poderiam ser tomados e concebidos para combater ou para enfrentar esses grupos. E o que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, o avanço das milícias não coincidiu, por exemplo, com a criação de delegacias e batalhões e investimentos para
combater esse tipo de grupo criminoso, como a inteligência policial, trabalhar o combate a grupos criminosos, trabalhar a questão do tráfico de armas para impedir que esses grupos se armem. E, por outro lado, o que a gente viu foi justamente o esvaziamento do controle, principalmente controle policial, que de alguma forma também impacta diretamente no combate a esses grupos. Ao longo dos últimos 10 anos, aqui no Rio, o controle das polícias praticamente ele já era ineficiente e hoje basicamente deixou de existir. A gente tem o enfraquecimento das corregedorias internas, a gente tem a extinção da corregedoria externa, né, enfim, com o fim da Secretaria de Segurança a partir do governo Witzel, a gente tem o fim pelo Ministério Público do Estado, que também tem a sua parcela de responsabilidade, do grupo de atuação especializado em segurança pública, que era o único grupo especializado do Ministério Público que atuava nos homicídios cometidos por policiais e operações, enfim. Então, o que dá para perceber é que o que a gente vê hoje no Rio de Janeiro, a gente está num terceiro momento, né, das milícias, um momento de fragmentação e guerra interna, que é um momento muito complicado, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, é um momento inédito na história das milícias do Rio que a gente está vivendo hoje. A gente só chegou aqui por, ao mesmo tempo, participação de agentes públicos e uma completa ineficiência, ineficácia e falta de controle e omissão do Estado. Eu queria emendar aqui uma outra pergunta, que tem um pouco a ver também com essa análise que você faz ao longo do tempo, né? No seu livro você conta sobre como a letalidade vai virando um bom negócio, né, para policiais. Você traz vários exemplos de décadas atrás, e eu queria saber como é que você vê a relação entre essas duas coisas, assim, como você tem visto isso hoje. Eu sei que você continua apurando isso. Como é que tá rolando a situação agora, assim? Alguma coisa mudou nesse sentido? Essa questão da letalidade é interessante porque ela parte de uma política de segurança que aposta no confronto armado e militarizado contra determinados grupos em determinados lugares da cidade. É importante dizer que, enfim, a gente não tem esse confronto armado na zona sul do Rio de Janeiro, em Ipanema, no Leblon, e, obviamente, você tem tráfico de drogas em Ipanema, no Leblon. Esse tipo de combate é localizado em determinados territórios. E ele não só... A avaliação sobre essa política de segurança, historicamente, pelos políticos e por boa parte da população, não é negativa, como pelo contrário. Ela continua sendo o principal debate, a principal tônica em debates eleitorais até hoje. Governadores que não dizem que vão combater o crime desta maneira, né, com mão de ferro, e tem pouquíssima chance de ganhar uma eleição aqui no Rio. Isso, enfim, está provado pelas últimas 8 eleições para governador aqui do estado. Então, assim, isso é muito frustrante para o repórter que cobre essa área. E, por outro lado, internamente na Polícia Militar, isso eu tentei mostrar no livro, justamente fazendo essa viagem para quase 40 anos atrás, né, início dos anos 90, para entender que esse é um modelo, essa concepção de segurança pública, isso principalmente aqui no Rio, né? Não estou generalizando no país inteiro, que a gente teve processos diferentes e características diferentes das corporações. Mas aqui no Rio de Janeiro, o que acontece na redemocratização é que a segurança pública, a grande novidade, né, que a Constituição de 88 traz para a segurança pública é o controle civil sobre as polícias. É a possibilidade de você ter um secretário de segurança civil para controlar as polícias, que seriam divididas entre polícia militar, polícia preventiva, polícia de policiamento, e a polícia civil, a polícia judiciária, a polícia de investigação. Então, a figura do secretário de segurança é uma figura interessante nesse período, que, em tese, seria uma figura responsável por fazer esse controle civil e por nortear as políticas de segurança pública. No Rio de Janeiro, ao longo dos anos 90, esses secretários sempre foram generais do Exército. É algo que, enfim, o Luiz Eduardo Soares, que é uma das fontes do livro, um dos caras que mais me influenciou pela maneira de pensar e é um dos autores do Elite da Tropa, o livro que deu origem ao filme Tropa de Elite, ironicamente até, né, que é um filme que tem essa questão, né, do BOP ser um batalhão corruptível, e no livro eu até faço um pouquinho tem um capítulo especificamente sobre corrupção no BOP, justamente para mostrar que o BOP não é e nunca foi um batalhão incorruptível. Inclusive, quando o Tropa de Elite estava fazendo sucesso, era uma época que o capitão Adriano, o famoso Adriano da Nóbrega, estava formando uma escolta para um dos maiores bicheiros do Rio só
com policiais do BOP. Então, assim, esse modelo de política de segurança pública baseado no confronto e que premia, primeiro, incentiva policiais a matarem e depois premia esses policiais que matam em confronto, ele perdurou, é considerado por determinados setores da polícia como um modelo eficaz de controle da violência, o que não faz o melhor sentido se a gente pegar, enfim, as melhores práticas e pesquisas que existem sobre o tema, mas na visão policial, no mundo policial, é um modelo eficaz de combate, e por isso se perpetuou no tempo. E hoje, assim, a situação que a gente tem no Rio, a gente viu nos últimos anos, né, principalmente pós-pandemia e depois do governo Witzel, a gente viu uma explosão de casos de homicídios em operações policiais, recordes, inclusive, históricos na série histórica do Rio. Isso a gente viu em 2019. Em 2020, essa quantidade abaixou justamente por causa da pandemia. Depois ela foi retomada e só veio a diminuir de novo no ano passado, em 2023, no segundo semestre. Enfim, apurando e conversando com policiais, isso tem também uma influência do governo Lula e do então ministro, né, Flávio Dino, que fizeram principalmente com os investimentos que eles fizeram aqui no Rio e tal, e usaram isso como contrapartida. Então, hoje a gente está vivendo, né, uma queda na letalidade policial, mas, via de regra, a principal estratégia de controle da criminalidade no Rio ao longo dos últimos 30 anos foi a letalidade. Foram mortes em operações. E o legado que a gente tem disso é muito ruim, que é justamente, primeiro, né, a ineficiência no combate a esses grupos e a próprio fortalecimento desses grupos. Esse foi um processo que também foi gerado a partir por responsabilidade do Estado. E, por outro lado, a proximidade de policiais com crime organizado. Esses policiais guerreiros, os policiais heróis, os policiais que são considerados lendas na PM, foram policiais que acabaram trabalhando para o crime. São os policiais que fazem segurança de bicheiros, são os policiais que viraram milicianos e acabam trabalhando no controle de território, são os policiais que são protagonistas no tráfico de armas e negociam armamento, inclusive com, enfim, traficantes que atiram em policiais dentro de favelas. Enfim, essa política ela foi responsável, de fato, por produzir criminosos em série. E isso, infelizmente, a gente não está no debate público. Isso aqui, como repórter, é o que mais me frustra. Rafael, estamos chegando no final, a gente tem que fazer uma última pergunta para fechar. E eu queria continuar no seu livro, na verdade, bem para o comecinho dele. Você escolheu de epígrafe uma citação do Orlando Curicica, né, um homem condenado por homicídio, suspeito de comandar uma milícia, justamente, no Rio. E eu queria trazer aqui a citação que você coloca lá, que é o seguinte, diz assim: se eu falar o que eu sei, não existe mais o Estado do Rio de Janeiro. Vão ter que reinventar a Polícia Civil. Vão ter que reinventar a Polícia Militar. Rafael, conta pra gente, por que essa frase? De que maneira o que, hipoteticamente, o Curicica poderia falar se conecta com o que você revela no livro? Esse depoimento do Curicica é um depoimento fundamental na narrativa do livro e no processo de apuração do livro também. Só para, enfim, nosso ouvinte entender, o Curicica, ele é um miliciano do Rio, enfim, ele era o chefe da milícia de Curicica e foi preso, se eu não me engano, em 2018 e desde então está em presídios federais. E o Curicica foi o primeiro acusado, né, nessa investigação complicada, né, do caso Marielle, cheia de indas e vindas, pistas falsas e tal. Ele foi um dos primeiros suspeitos apontados como mandante da execução da Marielle por uma testemunha que foi plantada na investigação. Enfim, hoje a gente já sabe que é um caminho errado que a investigação tomou. E esse depoimento que ele dá foi justamente por conta disso, né? A primeira fase da investigação, ele é o principal alvo, sai um promotor, o primeiro promotor do caso se aposenta, né? Ele vira procurador, logo depois se aposenta. O caso cai nas mãos de uma outra promotora, mulher, Letícia Emily, que chama o GAECO, que era chefiada então por outra promotora mulher, a Simone Sibílio, para trabalhar com ela. E elas, como estratégia de investigação, né, enfim, o que elas tinham era uma grande narrativa que era uma mentira, elas tinham começado do zero, tinham começado de algum lugar, e aí o lugar onde elas começam é: vamos ouvir esse cara que está sendo apontado como o assassino, para ver o que ele fala, o que ele sabe. E elas vão
ouviu o Curicica. E nesse depoimento que ele dá lá em Mossoró, para elas é um depoimento, para mim, enfim, que cobre segurança pública no Rio, era um depoimento que me ajudou muito a entender o cenário da segurança pública do Rio, que, infelizmente, nos últimos anos é marcado pela impunidade, pela corrupção e pela não resolução de homicídios-chave que seriam fundamentais para a gente entender a cena criminal do Rio. Então, assim, personagens como, por exemplo, o Adriano da Nóbrega e o próprio Rony Lessa eram matadores de aluguel, mataram por quase 2 décadas e, enfim, a maior parte desses homicídios, para não dizer todos esses homicídios, ainda não tinham sido resolvidos. Esses caras não faziam parte do debate público justamente porque pela ineficiência do sistema policial em identificá-los, puni-los e prendê-los. Ou seja, o Rony Lessa, uma coisa que sempre me chocou muito, é que na primeira coletiva de imprensa do caso, Marielle, né, depois que ele é preso, ele é apresentado como matador de aluguel. Quantos homicídios ele tinha cometido até então para o Estado? Só o da Marielle, era o primeiro. Para mim, isso foi no mesmo dia eu pensei, que é isso, cara? Um cara que é chamado de matador de aluguel é um cara que tem que ter um histórico de crimes. E o Rony Lessa, naquele dia, a polícia não conseguia apontar nenhum outro crime que ele tinha cometido, justamente porque a polícia tinha sido incompetente para conseguir identificar os outros crimes que ele tinha cometido. E esse depoimento do Curicica, ela é a primeira prova a jogar a luz sobre esse buraco que tinha no submundo do crime do Rio, que não permitia que a gente avançasse. A questão do Capitão Adriano, eu costumo muito contar essa história, né? Quem cobre esse universo policial do Rio já conhecia o Capitão Adriano desde praticamente 2011, 2012. Era uma época, vou contar uma história aqui, o homicídio do Falcon, Marcos Falcon, ex-presidente da Portela, que foi morto no comitê de campanha dele quando ele estava fazendo campanha para vereador. Eu cobri esse homicídio no dia. Eu tinha entrevistado o Falcon recentemente ali, porque ele estava se candidatando, e fui cobrir. Fui fazer a cena do crime, do homicídio. No local do crime, as pessoas falavam que tinha sido o Adriano da Nóbrega. Quando eu cheguei na redação depois, já eram 11 horas da noite, fui ver como é que a matéria que tinha ido pro ar estava, enfim, para aumentar, ver se tinha alguma coisa a corrigir e tal. Eu fui ver o primeiro comentário na matéria, que tava lá, quem matou foi o capitão do BOP, Adriano da Nóbrega. Assim, existiu uma grande parcela da população, enfim, de territórios do Rio de Janeiro, que obviamente conheciam o cara, porque a vida dessas pessoas era influenciada pelas decisões que esse cara tomava, pelos homicídios que ele cometia, mas o nome dele não chegava no papel, nos depoimentos da policiais, e quando chegavam eram ignorados. Todo esse substrato foi escondido, de fato jogado para debaixo do tapete. E o depoimento do Curicica, ele é a primeira vez que a gente coloca a cabeça para fora, a gente vê o Rio como ele era de verdade. Para mim foi essa sensação quando eu li pela primeira vez. Então, enfim, é um depoimento em que ele não fala tudo, em que ele é muito cifrado e ele vai... É um depoimento meio tortuoso, em que as promotoras vão tentando tirar mais dele. Ele fala é a primeira vez que alguém fala sobre o Rony Lessa. Ele fala do Lessa, o Perneta, e fala dele como um cara que matava e tal. Fala do Capitão Adriano. E mesmo não falando tudo, ele já jogou um facho de luz nesse submundo, assim. Imagina se ele falasse tudo que ele sabe, né? Enfim, depois eu passei... Esse livro é um resultado de quase 2 anos de pesquisa e escrita, né? E a minha sensação é que no final do livro eu ainda estou no escuro. Ainda tem muita coisa para vir à tona que não vem e possivelmente nunca virá, justamente por conta desse sistema que é corrupto e ineficiente, essa máquina que é feita para não solucionar. Então, o Curicica foi esse respiro para mim, e esse depoimento ele é fundamental para a construção do livro e não só para a construção do livro, para que a gente consiga entender melhor a segurança pública do Rio. Muito obrigada, Rafael. De fato, falar sobre as milícias é uma coisa que a gente não pode mais adiar. Obrigada, muito bom ter você aqui. Eu agradeço o convite. Obrigado mesmo. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Termina aqui mais um episódio do Pauta Pública. Valeu por vocês estarem com a gente mais uma vez. Sexta-feira que vem, bem cedo, eu, Andréa Dipp, tô de volta com a Clarissa Levi e as conversas que a gente não pode mais adiar.
O Pauta Pública, além de apresentado por nós, que também cuidamos da pauta e da entrevista do programa, é produzido, editado e roteirizado pelo Ricardo Terto. As artes são da Tainá Gonçalves, a coordenação das redes sociais é do Ravi Spreisner e os teasers são do Breno Andreatta. Essa música que você escuta de fundo, toda a identidade sonora do programa foi composta pelo Pedro Vituri. Valeu, Clary, valeu, ouvintes, até semana que vem. Valeu, gente, até!